Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Para quem não me conhece, sou o Lucas Uri, sejam bem-vindos ao canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um vídeo bem diferente, eu quero que seja um pouco diferente o vídeo de hoje, né? Tô fazendo uma angulação de câmera bem diferente, não tá com o azul, a luz azul toda no quarto, a luz roxa, mas eu queria trocar uma ideia com vocês sobre um assunto. Para introduzir um assunto, não quero de maneira nenhuma esgotar esse assunto nesse vídeo, mas é um assunto que eu considero muito importante, considero um assunto bem pertinente. Quero que hoje seja mais como se fosse uma troca de ideia mesmo. E se algo que eu estiver falando aqui e você queira, como se fosse numa conversa pessoalmente, responder, já de cara, pausa o vídeo, responde nos comentários, coloca o tempo do vídeo que você está falando, que aí eu posso conversar com você através aqui do campo dos comentários. Não quero zerar esse assunto hoje, na verdade é basicamente uma introdução desse assunto, que é a respeito de chamado. Muita gente não sabe qual é o seu, não sabe se tem. Muita gente me pergunta, vários amigos me perguntam, ou pessoas no Instagram, quando eu boto caixinha, sempre tem esse tipo de pergunta. Como descobrir o meu chamado? Qual a diferença de chamado e propósito? Existe diferença entre chamado e propósito? Qual a diferença de, por exemplo, chamado e carreira? São alguns pontos dentro desse assunto chamado que eu queria trocar uma ideia com vocês aqui, talvez rápida, talvez não rápida. Vocês estão vendo aí já o tamanho do vídeo, eu mesmo não sei. Hoje eu tô com pouquíssimo script, pouquíssimo esboço aqui. Geralmente eu tenho algo para seguir. Eu tenho minimamente algo aqui que pretendo introduzir nesse vídeo, mas não é o completo. Eu quero que a gente vá no flow aqui, deixe rolar. Vou mostrar para vocês um pouco do meu ponto de vista em relação ao chamado, mas a gente não vai esgotar. Mas antes de a gente começar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Vários vídeos aí no canal, tem algumas playlists também, tem série rolando, enfim. Vamos para cima. Gente, então, deixa eu só tomar uma água, que eu tô... Tá na xícara aqui, mas é água. Que minha boca vai ficando seca enquanto eu falo. Gente, chamado. Eu vou começar falando sobre algo que eu creio que as pessoas têm um pouco de dificuldade. Por exemplo, com certeza você já ouviu escutar alguém falando assim: ah, o seu chamado tem a ver com algo que você gosta de fazer, é algo que você tem capacidade de fazer, algo que você é bom. O seu chamado com certeza tem a ver com isso. E eu acho que sim, acho que não. Eu acho que sim, Deus, ele pode e vai usar aquilo que ele já colocou em nós, algumas características pessoais que ele já colocou em nós, mas ele também vai lidar com as nossas incapacidades. Deus vai lidar com as nossas incapacidades e vai nos capacitar para cumprir uma missão. Acho que chamado passa muito pelo campo da unção. Acho que sem unção não tem como haver cumprimento de chamado. E o que que é a unção? A unção é a capacitação divina ou capacitação sobrenatural para o cumprimento de algo. Então, eu creio que a gente tem as nossas características pessoais, tendo nascido em berço cristão ou não tendo nascido em berço cristão, tendo se convertido ao longo da vida. Eu acho que Deus ele pode transformar algumas características nossas para então é, ele nos usar da forma que ele quer. E também creio que Deus ele tem chamados, e esse é um ponto que depois a gente pode destrinchar melhor. é, eu divido em duas partes o chamado. Eu vejo que tem, e penso que tem, acredito que tenha o chamado universal, geral e coletivo da igreja, de todos nós, que tem a ver com a grande comissão, com ide e pregar e fazer discípulos de todas as nações, sabe? Esse chamado coletivo de ser cristão, de representar Cristo na terra. Lá em Gênesis vai falar que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ser imagem é carregar a própria vida de Deus em si. Ser semelhança é ter a capacidade de representar Deus na terra. E
E isso hoje é através de Cristo, porque Cristo em nós, a esperança da glória, tem, enfim, vários diversos versículos que a gente pode usar. Então, eu creio que esse é o chamado coletivo da igreja, é sobre a pregação do evangelho, sobre o anúncio do reino de Deus. Acho que esse é o chamado geral, coletivo ou universal. Eu gosto de classificar dessas três maneiras. E o outro chamado, ou a outra forma, a outra ramificação do chamado, é, é o chamado específico. É o chamado específico. Acho que Deus ele tem algo específico para cada um de nós. Vão ter pessoas que vão alcançar uma gama de pessoas, ou um público, vou usar assim, público que fica mais fácil de entender. Existem pessoas que vão alcançar um público, existem pessoas que vão alcançar outro. E eu não falo isso só de contexto onde se vive, mas de linguagem também. Linguagem, características, isso que eu estava falando ali. Deus, ele pode e vai usar suas características e a sua influência para te usar. Eu costumo falar que a plataforma de influência que Deus nos deu é um grande ponto de partida e que ele quer nos usar ali, sabe? A plataforma de influência que Deus te deu é onde ele quer te usar também. Então tem essa diferenciação um pouco de chamado universal, geral, coletivo, e de chamado individual ou específico, sabe? Eu creio que tem essa divisão. A gente pode entrar e vai entrar um pouco mais nesse assunto um pouco depois, mas antes eu quero te dar algumas dicas e apresentar algumas coisas, alguns pontos que eu creio que são pertinentes para a gente ter o entendimento do nosso chamado. Chamado em Deus, ele vai ter algumas características. E eu quero falar um pouco para você dessas características. O chamado em Deus, ele sempre vai nos levar a um relacionamento com Deus. É uma grande característica. O primeiro chamado de Deus, ele chama para si. Tem diversos exemplos, mas eu quero apontar apenas um. Jesus, quando chama os seus discípulos, vou dar o exemplo de Pedro e seu irmão André. Quando Jesus chama Pedro e André, tem ali o contexto da pesca milagrosa, mas Jesus, quando acaba aquela situação, aquele contexto, Jesus fala: Ó, me segue, vem para mim, vem comigo, passe a andar comigo, caminhar comigo. Então, o caminho do chamado, o caminho do discipulado, isso foi um chamado de Jesus. O caminho do chamado é discipulado, é caminhar junto com Cristo. Então, acho que a primeira característica grande do chamado é ser chamado primeiro para um relacionamento próximo. A minha esposa, sabiamente, vou ver se eu coloco aqui na edição o comentário dela numa publicação que eu fiz no Instagram. É algo perto de chamado primeiro é para você estar perto e quando você está perto, você ouve e conhece o coração e a partir disso você vai entender o, o como e o quando por aí. É uma coisa assim que ela falou. Vou ver se ela deixa aqui passando na tela para vocês. Então, o chamado, uma característica principal, ele te leva ao relacionamento. Segundo ponto do chamado é que o chamado vai fazer a gente renunciar a algumas coisas. Para você cumprir o chamado, para você ir no sentido, no caminho daquilo que Deus te chamou, para você avançar para o lugar que Deus te chamou, você precisa renunciar a algumas coisas que você está vivendo hoje, ou que são coisas passadas e você ainda não abriu mão. Um exemplo clássico, que eu sempre vou usar, é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, e se não tivesse essa história, talvez não estaríamos aqui, que é a história de Abraão. Abraão, quando ele é chamado por Deus, Deus fala, ó, sai da tua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai. Abraão era um homem já muito, era bem sucedido, a família era uma família bem sucedida, uma família rica. Então, só que existiam alguns problemas dentro desse contexto que ele vivia, por mais que financeiramente, historicamente diz que a família de Abraão, consequentemente Abraão, eram pessoas bem-sucedidas financeiramente. Então, primeiro, Deus tira Abraão de uma geografia, porque Deus ele já sonhava com uma nova geografia para Abraão. Ele manda sair do meio da parentela,
que historicamente disse que a parentela de Abraão era uma parentela idólatra. Então, no conceito de Deus único, de um único Deus e de adoração a somente um Deus, Deus estava tirando Abraão de um contexto idólatra para que ele aprendesse a viver num contexto onde ele só adorasse ou só reconhecesse apenas um Deus. Então, ele precisa renunciar tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da vida, aquilo que ele viveu durante toda a sua trajetória. Então, primeiro ele sai da terra, o convite é sair da terra, sair do meio da parentela e sair da casa do pai. Sair da casa do pai fala muito de conforto. Existe um momento da nossa vida que a gente precisa aprender a assumir responsabilidade. Eu não estou falando isso para causar constrangimento e você que talvez more na casa do seu pai, da sua mãe, da avó, do vô, tenha algum tipo de despertamento para sair. Deus vai falar com você de maneira específica para que você possa entender e discernir se é o tempo ou não de sair. Mas se não for, tá tudo certo. O melhor lugar para se estar é o lugar que Deus mandou a gente ficar, ou mandou a gente seguir. Se Deus mandou ficar, fica. Se Deus mandou sair, vai. Da mesma forma com Abraão. Então, Abraão precisou renunciar a algumas coisas. Então, renúncia é uma grande característica de chamado. Chamado, ele vai precisar ter renúncia. Um outro ponto do chamado, e eu uso esse exemplo até com o próprio Abraão, é que chamado, além de relacionamento e renúncia, ele vai gerar em nós uma dependência. E isso vai muito contra o que as pessoas hoje em dia falam. Todo mundo está falando de, você tem que ser independente, você tem que não dar satisfação para ninguém, você tem que saber fazer as suas coisas, conquistar as suas coisas, e não é errado. A independência, é, por exemplo, financeira, geográfica, por exemplo, eu sou adulto, sou casado, eu tenho uma independência, eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, mas eu não devo fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Eu posso, mas não devo. Tem que ser coerente, isso é ética. Eu posso estar em qualquer lugar, ou pelo menos presume-se que eu posso estar em qualquer lugar, porque se eu quisesse estar nos Estados Unidos agora, provavelmente eu não conseguiria. Mas eu posso estar em qualquer lugar porque eu tenho minha liberdade geográfica. É, eu presto honra aos meus pais, porque eles são meus pais, mas eu já saí da responsabilidade completa deles. Eu já sou um adulto, já sou criado, eles me criaram e hoje eu tenho responsabilidade. Então, dependência vai falar muito sobre é, assumir a responsabilidade, mas não depender somente de si, mas depender de Deus. Por exemplo, Deus fala com Abraão e ele fala: ó, sai da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não falou para onde Abraão ia. Deus só falou: ó, sai, depois você descobre. Então, a dependência é isso. É receber uma direção, é ouvir uma direção e, e depender somente da palavra que foi dita por Deus, a palavra que foi liberada por Deus. Isso é dependência. Abraão não sabia para onde ia, mas ele recebeu a palavra e ele caminhou. Ele caminhou em dependência de Deus. Em dependência, não independência. Um outro ponto, e já linka totalmente com isso, é a obediência. Se Deus mandou, vai. Se Deus mandou, vai. A obediência, a bênção de Deus, ela está mais ligada à obediência do que à razão. Por exemplo, se Abraão pensasse com a razão, e eu estou conjecturando aqui, tá? Se Abraão pensasse com a razão, talvez ele não sairia, porque ele estava num contexto confortável. Estava num contexto onde ele tinha tudo, um contexto onde ele estava ali acomodado de certa forma. Então a bênção de Deus não está dentro do campo da razão. Não sei se deu para ouvir aí, mas tocou uma buzina em algum lugar aqui. A bênção de Deus não está no campo da razão. A bênção de Deus está no campo da obediência. A partir do momento que nós somos obedientes a Deus, nós conseguimos alcançar a bênção do abençoador. Mas o abençoador sempre vai ser mais importante do que a bênção. E mais um ponto que é
faz parte aí das características de um chamado é a incapacidade. Como assim, Zuri? A minha incapacidade vai fazer parte do meu chamado? Com toda certeza. Isso linka completamente com o ponto da dependência, porque Deus não te chamou por causa das suas capacidades ou por causa ou apesar das suas incapacidades. Ele te chamou porque ele te chamou. Em sua onisciência, em sua soberania, Deus te chamou e ele quer cumprir algo através da sua vida. A Bíblia diz que os planos de Deus são mais altos, são maiores, são melhores do que os nossos. Então Deus te chamou, ele crê que já existe algo dentro de você que ele vai aperfeiçoar, aprimorar, transformar, mas que as suas incapacidades não vão ser um impedimento de você cumprir isso, porque ele mesmo está te capacitando, te habilitando a cumprir aquilo que ele quer. Por exemplo, Moisés não era gago. Ele mesmo fala: Senhor, mas eu sou gago, eu não consigo falar. Como eu vou ser seu porta-voz? Aí Deus falou: Ó, você não está entendendo. Tá bom, faz o seguinte, manda seu irmão falar. Seu irmão fala bem. Abraão não podia ter filho. A esposa de Abraão era estéril, não podia ter filho. E isso foi acontecer, por exemplo, com a descendência de Abraão. As esposas dos filhos de Abraão, né, dos filhos e do neto de Abraão, também eram estéreis. Mas Deus não enxerga as incapacidades porque ele é um Deus totalmente capaz. Para Deus não há impossível. Então Deus não está prestando atenção na sua incapacidade. Deus ele está mais interessado na sua disponibilidade para que ele possa te habilitar e a habilitação que ele te der possa suprir essas incapacidades. Sabe, Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão precioso que para o cumprimento de algo que não é nosso, ele nos abençoa para que a gente possa cumprir aquilo que ele quer. Então, cara, é impressionante. O chamado ele também vai gerar, além dessas características que eu falei, o chamado ele vai gerar em nós algumas coisas, ou em nós ou para nós, algumas coisas. Todo chamado vai colocar a gente num processo, porque nem sempre aquilo que Deus falou vai se cumprir exatamente naquele momento. Existe um caminho, aqui é o chamado, aqui é o cumprimento, o propósito, e existe um caminho que eu costumo chamar de carreira. Mas essa carreira nada mais é do que um processo. Eu uso o termo carreira porque Paulo usou esse termo. Mas a carreira é um processo, esse meio do caminho é um processo. E nesse processo vão existir algumas coisas. Vai existir crescimento, vai existir amadurecimento. Vai ser um momento onde nós vamos ter que tomar várias escolhas, vamos ter que decidir várias coisas. Vai ter que decidir qual caminho seguir e vai ter que estar sensível à voz do Espírito Santo para que nós possamos seguir esses caminhos. Então o chamado vai gerar um processo. E nesse processo é onde a gente vai ser mais forjado, vai ser mais amadurecido. Eu gosto do termo que fala que nós seremos alargados por dentro, porque quando você é alargado por dentro, abre espaço para que você possa ser mais cheio. Então, o chamado, o, o, o processo, desculpa, é esse momento que vai te habilitar de fato para o cumprimento, sabe? O processo, ele vai te forjar ali de batalha em batalha, de gigante em gigante, você vai ser forjado a conseguir chegar no ponto de cumprir com plenitude o seu chamado. Mas como está no título do vídeo aí, eu quero te apresentar 5 perguntas, que dessas 5 perguntas, se você conseguir respondê-las, você vai conseguir talvez ter uma convicção plena de qual é o seu chamado. E eu não quero, mais uma vez, eu repito, eu não quero esgotar esse assunto aqui. Eu não vou nem destrinchar tanto essas perguntas, mas eu quero te fazer refletir. Como eu disse, um papo. Quero fazer refletir sobre isso. E as perguntas são: a primeira pergunta você tem que perguntar: chamado para quem? Para quem eu fui chamado? Para quem ou por quem eu fui chamado? Essa é uma pergunta muito importante, porque muita gente quer cumprir algo que não foi chamado por Deus. A pessoa
se auto-chama, digamos assim, é um auto-chamado e ela quer cumprir isso. Só que Deus nunca chamou aquela pessoa para isso. Existe uma frase que diz: a pior coisa do mundo é você ser bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. Então, cara, a primeira pergunta é: eu fui chamado para quem e por quem? Se aquilo que está no seu coração para cumprir foi de fato um chamado vindo de Deus, amém. Você já respondeu a primeira pergunta. Você já tem convicção disso? Você respondeu a primeira pergunta. Você pode caminhar para a segunda. O segundo é por quê? Se o chamado é de Deus para mim, por que ele me chamou? Eu fico pensando nos heróis bíblicos, nos heróis da fé. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi. Por quê? É uma pergunta que é muito difícil de responder. E, na minha visão, é só a onisciência de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele está fora do nosso tempo. Ele não enxerga o agora. Ele não enxerga o que é externo. Ele enxerga o que é eterno. Ele não enxerga o que é momentâneo. Então, cara, por exemplo, o chamado de Davi, a unção de Davi, né? Não tinha sentido ser Davi. Até existe uma chave que um pastor Lucas Gomes pregou na minha igreja uma vez, que Samuel ele estava procurando um novo rei, mas ele não estava procurando um novo rei do jeito de Deus. Ele estava procurando um novo rei que fosse igual a Saul. Ele estava procurando um novo Saul, enquanto Deus queria um Davi. Então, quando você entender o porquê você foi chamado, e você entender que o porquê é porque Deus quis, e se Deus quis, é isso, e você precisa responder esse chamado, você pode caminhar para a próxima pergunta. Então, para quem ou por quem? Primeira pergunta, e depois por quê? Terceira pergunta é para o quê? Para o que eu fui chamado? Mais uma vez eu entro naquele campo de é muito ruim, a pior coisa do mundo é você ser bem-sucedido naquilo que você não foi chamado. Por exemplo, é, eu e minha esposa, nós servimos no louvor da igreja, nós fazemos parte do ministério de louvor, eu toco, sou músico, ela canta, ministra de louvor, e é bem latente que o cumprimento do chamado dela é completamente na área musical, na área de ministração, de louvor, na área de ensinamento sobre adoração. É completamente assim notório para a gente, é evidente. Já para mim, por mais que seja Deus tenha me capacitado para tocar instrumentos e eu sirvo no louvor, eu amo servir no louvor, nós lideramos eh, louvor da juventude lá da igreja, somos coordenadores do louvor geral da igreja nesse momento, juntamente com os pastores do louvor, e para mim já é um pouco diferente. A minha parte é mais com as pessoas, é mais discipulado, é mais ensino, é mais aperfeiçoar as pessoas, fazer as pessoas crescerem. Não que ela não faça isso também, mas ela faz mais específico. A minha, a minha parte é outra. Então, reconhecer ou entender para o que nós fomos chamados e também aceitar isso. Às vezes o seu desejo é cumprir algo que você não foi chamado. Então aceite aquilo que Deus liberou e falou para você, sabe? Para o que eu fui chamado? Eu fui chamado para isso. E aí esse ponto aqui entra um pouquinho naquilo que eu falei, chamado universal e chamado individual. Sabe? Dentro do que é geral, Deus ele vai gerar uma aplicação pessoal para sua vida. Então, dentro de algo que parece ser para todos, Deus ele vai usar algumas características que você já tem para fazer uma aplicação pessoal para que você possa alcançar um público específico. Por exemplo, cara, Paulo ele foi chamado por Deus contra tudo aquilo que era. Paulo era perseguidor, ele passou de perseguidor a perseguido, mas ele foi chamado porque ele seria o quê? O apóstolo dos gentios. Então é um chamado geral, ele foi ao mundo, ele pregou o evangelho, ele anunciou o reino, ele fez discípulos de Jesus, mas ele fez isso aos gentios. Ele foi chamado para fazer isso aos gentios. É, então, talvez os apóstolos eles tenham cumprido uma primeira parte da grande comissão, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra,
tem essa grande comissão. Talvez eles tenham cumprido ali o primeiro ponto, mas os confins da terra, e que serve até o dia de hoje. O livro de Atos ainda não acabou. Nós vivemos Atos de Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, Atos dos discípulos, Atos da igreja. Nós vivemos isso até hoje. Mas talvez os apóstolos, os discípulos que caminharam com Jesus, eles, em seu tempo e em sua plataforma de influência, eles alcançaram as pessoas que eles de fato foram vocacionados a alcançar. Mas Paulo foi além. Paulo, ele foi aos confins da terra. Tá entendendo? Então, o chamado de Pedro e de Paulo era o mesmo, era anunciar o mesmo rei, o mesmo reino, o mesmo evangelho. Mas o alcance deles foi de pessoas diferentes, de pessoas diferentes. Então, o para o quê é muito importante, é uma pergunta muito importante a ser respondida. Depois, a quarta pergunta que eu quero te apresentar e penúltima é o como. Como eu vou cumprir esse chamado? Como eu vou exercer esse propósito, esse ministério que Deus me deu, esse ministério que Deus me chamou? O como não tem receita. O como Deus vai te falar no íntimo. O como Deus vai te falar no secreto. Através do seu relacionamento diário e intenso com Deus. Tem coisas que não vai ser um pastor que vai te falar, não vai ser um líder que vai te falar, vai ser um amigo que te falar, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido. Não vai ser uma pessoa que está gravando um vídeo no YouTube que vai te falar. Tem coisas que somente Deus vai te falar. Então você precisa, para entender todos esses pontos, mas principalmente o como você vai cumprir aquilo que Deus te direcionou a fazer, é só através de uma vida de oração, de uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, uma vida de relacionamento com a palavra de Deus, uma vida de relacionamento integral com Deus, sabe? É, Pastor Hernandes Dias Lopes fala que nós devemos não só ter um tempo devocional, mas uma vida de devoção. E são nesses momentos, às vezes dentro do cotidiano, dentro do ordinário, Deus vai falar com você aquilo que você tem que fazer, ou da forma que você tem que fazer. Discernir o como é importante. O Eclesiastes vai dizer que o sábio, ele discerne o tempo e o modo. E já vou entrar agora na última pergunta, que são duas em uma. Quando e onde? O sábio, ele discerne o tempo e o modo. Mas como é que a gente alcança a sabedoria? Temendo a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é reverenciar, é exaltar, é amar, é obedecer. Então, essas cinco perguntas, por quem, por quê, para o quê, como, quando e onde em uma só, vão fazer a gente conseguir refletir e caminhar para a convicção daquilo que Deus nos chamou. Galera, isso foi um papo, enfim, foi um papo. Quis conversar com vocês aqui a respeito disso. Agora é de manhã, são 7 horas da manhã. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto com absoluta certeza. Não tenho dúvidas que a gente vai destrinchar muito mais isso. Quero que você comente aqui o que você achou desses pontos. O que você achou desse assunto? Tem alguma coisa que te chamou a atenção? Alguma coisa que abriu sua mente? Que fez você pensar um pouco mais nisso? Pensar um pouco mais em chamado? Identificar algumas coisas que você já está vivendo ou já está fazendo? Identificar esses processos ou essas características dentro daquilo que você já está vivendo? Comenta aqui. Ou se você caiu nesse vídeo aqui, não tem convicção, nunca ouviu falar sobre chamado, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui a respeito desse vídeo, a respeito desse conteúdo. Deixa o like aqui também, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E no mais é isso, galera. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, como eu já falei, e me segue lá também no Instagram. Nas redes sociais estou sempre postando alguma coisa para edificar a sua vida também. Tá bom? Deus abençoe. Vamos para cima e é só o começo.